Boa noite, galera. Vamos fazer a correção da segunda atividade da trilha 2. Vocês pediram para vocês fazerem o desafio 1 e 2, sendo que o desafio 1 era duas perguntas. A primeira pergunta era sem usar forma. O que acontece à medida que avança as casas? A quantidade de grãos. Ele queria saber que vocês identificassem que à medida que vai aumentando o número de casas do xadrez, a quantidade de grãos vai dobrando. Porque na primeira casa nós tínhamos 1 grão, na segunda 2, na terceira casa 4, na quarta 8, na quinta 16 e assim sucessivamente. Então, o que é que acontece? À medida que foi avançando o número de casas, foi dobrando o número de grãos de arroz. Aí o desafio 1 quer saber quantos grãos de arroz o rei terá que pagar caso o inventor pedisse apenas a metade do tabuleiro. Então, nessa questão, ele não quer que você encontre a quantidade de grãos existente na 32ª casa. Ele quer a soma de todas elas, porque ele quer a metade, não somente de uma casa só, que foi o erro da maioria. Então, para que você possa encontrar a resposta, você tem que somar todos os grãos da primeira casa, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, até chegar na 32ª casa. Você vai somar a quantidade de grãos. Na primeira não era 1, na segunda não é 2, depois mais 4, mais 8, 16, 32, 64, 128, até você somar 32 vezes a quantidade de grãos. Para que você possa encontrar esse resultado, temos que resolver através da fórmula da PG, que é a soma dos números de termo de uma progressão geométrica. A soma da quantidade dos números de termos de uma progressão geométrica, que é dado por Sn, que é a soma dos termos que eu quero, é dado por A1, que é o nosso primeiro termo sempre, vezes quem é que na progressão geométrica é chamado da razão. É a razão. Nesse exemplo, a nossa razão é 2, porque do primeiro termo para o segundo, dobrou, sempre foi dobrando. Quer dizer que faz sempre multiplicando por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a nossa razão é 2. N é a quantidade de termos. Se eu quero somar 32 termos, essa minha progressão geométrica vai ter 32, vai ser N. N vai ser 32. Menos 1 da fórmula, isso tudo dividido por quê? Que é a razão, menos 1. Se eu quero calcular a soma dos 32 termos, que é da metade do tabuleiro, vou ter 1 vezes, que é 1, que é o primeiro termo, que é 1, na primeira casa não era 1, abre parênteses, quem é que é a razão? Eu sei que a razão é 2, porque a cada membro vai multiplicando por 2, ou somando o dobro. 2 elevado a 32, menos 1, fecha parênteses, isso tudo dividido por quê? Quem é que não é 2? Menos 1. 2 menos 1 é 1, já botei aqui. 1 na multiplicação é o elemento neutro, mas eu botei para vocês terem noção. Vai ser 1 vezes. Quanto que é 2 elevado a 32? Você vai multiplicando 32 vezes, que dá um total de 4.294.967.296 grãos de arroz, menos 1, isso tudo dividido por 1. Logo, a soma dos 32 termos dessa progressão vai ser dado por aquele número menos 1. Chegamos ao resultado final de 4.294.967.295 grãos, caso ele queira apenas a metade do tabuleiro. Já no desafio 2, ele quer que você calcule quantos grãos tem o tabuleiro todo. Então você vai ter que somar todas as 64 casas, da primeira
até as 64 casas do tabuleiro de xadrez. Usando a mesma fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica. Sn é igual ao primeiro termo vezes a razão elevada à quantidade de termos, menos 1, dividido pela razão menos 1. Se eu quero calcular a 64ª casa, a soma delas todas vai ser, o primeiro termo é 1, vezes Q elevado a 64, que é a nossa razão, que é 2, 2 elevado a 64, menos 1, dividido pela razão menos 1, que é 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, 1 vezes 2 elevado a 64 é a mesma coisa que 18 quinquilhões, 446 quadrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551 mil e 616 grãos, menos 1 da fórmula. 1 vezes qualquer número é o próprio número, dividido por 1 é o próprio número. Então vai ser, a soma das 64 casas vai ser 18 quinquilhões, 446 quadrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhão, 556.615 grãos. Essa é a resposta do desafio 2. Vocês acessaram o link, a resposta estava em notação científica. 1,8 vezes 10 elevado a 19. 19 por quê? Se você contar do 5 até chegar ao 1, vai ter 19 casas. E na notação científica, o número tem que ser apenas um número antes da vírgula. Então, essa notação científica é dada por 1,8 vezes 10 elevado a 19. Então, aquele link lá apenas mostra a quantidade de grãos de cada casa. Não diz que a soma de todas as casas não dá resposta. Apenas deu da primeira até a 64ª casa a quantidade de grãos separadamente. Para que vocês possam ter encontrado a resposta, precisaria usar a fórmula da soma de termos de uma progressão geométrica.